Queridos irmãos e irmãs, meus amados catequistas, povo de Deus, retomamos o nosso trabalho, não é a nossa missão evangelizadora de formação para os nossos catequistas. Estamos aqui para dar um passo a mais na nossa formação. E nós tínhamos nesses últimos encontros nossos, não é? A gente pensou em dar uma cara à nossa catequese que seja plenamente possível de ser realizada com profundidade nessa mudança de paradigma, nessa mudança de metodologia, por assim dizer, sair da catequese tradicional e entrarmos no ambiente da catequese com inspiração catecumenal. E ao longo dos últimos encontros de formação, nós falamos exatamente disso. Dissemos dos passos, dos métodos, né, a quem e quem são os nossos interlocutores, né, a quem nós nos dirigimos. E hoje nós vamos dar um passo a mais e vamos tentar compreender, não é, com quem nós contamos para a nossa catequese. Mas antes de dar esse passo, preciso dizer para você que você precisa deixar o seu like lá no nosso vídeo, né, no YouTube, e também fazer o seu comentário, justamente porque é importante para que o YouTube reconheça que você gostou do vídeo, tá bom? Com quem contamos para a catequese de inspiração catecumenal, catequese de iniciação à vida cristã? Com quem contamos e onde? Quem são esses sujeitos, né, da catequese? Consideremos aqui os sujeitos e os lugares da iniciação cristã. O sujeito, lá na língua portuguesa, não é? É o que age, não é? Sujeito é aquele que age. Pense na seguinte frase: João foi às compras. João é o sujeito. Tá bom? Então isso aqui é importante. E os lugares da iniciação cristã. Existe um sujeito, existe o lugar. Pensemos no mesmo exemplo. João foi às compras no supermercado. O lugar aonde ele foi comprar, o sujeito, que é João, é o supermercado. Depois nós temos aqui outra coisa importante para a nossa reflexão. Os agentes, né? Que são essas pessoas capazes de considerar os destinatários de iniciação cristã como interlocutores. Os agentes da catequese, eles precisam considerar os destinatários da iniciação. Considerar é ter uma consideração que aquela pessoa, ele é um interlocutor seu. É a quem você vai se dirigir, tá bom? E um cuidado especial na preparação e acompanhamento dessas pessoas, né? Portanto, o sujeito da ação catequética é o interlocutor. Eu sou um agente. O sujeito é o outro. Olha que legal. O sujeito de toda a ação catequética é o nosso interlocutor. Eu sou um agente que vou chegar até esse interlocutor, que é o sujeito. Bom, então que isso fique muito claro, né? Depois, a missão dos responsáveis pela iniciação em cristã engloba todas as forças da igreja. Lembra que nós dissemos desde o começo que a catequese, como a viga central de toda a ação evangelizadora da igreja, ela é o que sustenta, mas toda a ação pastoral, serviços, movimentos da igreja gravitam em torno desta viga mestra. Logo,
todas as forças da igreja devem estar envolvidas na iniciação à vida cristã. Logo, é a comunidade que evangeliza. Veja que bonito, não é? Não é apenas uma pessoa, não é apenas um determinado grupo, não. É a comunidade toda que evangeliza. Isso aqui é importante para a gente compreender. Agora nós estamos entendendo que a catequese sendo a viga mestra, onde toda a ação da igreja gravita, toda a igreja ela é por natureza evangelizadora. E aqui não é toda a igreja mesmo. Padre, o que é toda a igreja? Todas as pastorais, todos os serviços, todos os movimentos, não é? Na igreja que tem diácono, o diácono é por natureza um catequista, o padre é por natureza catequista, né? E o bispo, claro, por natureza ele é o catequista. O iniciando, como primeiro sujeito da sua iniciação, olha que legal, o iniciando, aquele que está chegando na igreja, aquele que está tendo o primeiro contato lá no anúncio querigmático, ele é, aquilo que eu dizia, o sujeito da ação da iniciação à vida cristã. Ele é o sujeito. Nós somos os agentes. Por isso, a ação da igreja é uma resposta humana que vai de encontro a este sujeito, que também é humano. Compreende? Isso aqui é importante. A ação da igreja é uma resposta humana, carregada de espiritualidade, de divindade, mas é uma ação humana, tá bom? E essa ação humana vai encontrar-se com outro humano. Qual é a preocupação primeira dessa ação aqui, não é? Qual é a preocupação primeira para a gente pensar na nossa catequese com iniciação à vida cristã, partindo da questão com quem contamos e onde contamos? Não é? A preocupação é não sacramentalizar, mas percorrer o itinerário adequado de vivência da fé. Olha que legal. A catequese tradicional, como é que nós fazemos, né? O pai, a mãe ou o responsável chega e pergunta assim, quando? Na secretaria paroquial. Quando é que vai começar a catequese? Vai começar no dia, sei lá, 20 de fevereiro. Quando vai ser o dia da primeira comunhão? Vai ser daqui 3 anos, no dia X. Isso aqui é um jeito de sacramentalizar a catequese. Ela tem um começo, um meio e um fim. Mas o fim não é o discipulado nem a missão, mas o fim é a recepção do sacramento. Entende? A iniciação cristã ela tem outra preocupação, a preocupação de não sacramentalizar, mas fazer com que esta pessoa, o sujeito, por assim dizer, da ação catequética, ele percorra um itinerário de vivência da fé. É isso aqui. Não se faz um processo de iniciação sem priorizar a pessoa do iniciando. A prioridade máxima na ação evangelizadora é a pessoa, é o iniciando. Entende isso? A prioridade não é o sacramento, a prioridade não é de jeito nenhum entregar, ministrar para essa pessoa, conferir, né, que é a palavra mais bonita, conferir
a essa pessoa o sacramento, seja ele do batismo, da crisma ou da Eucaristia. Essa não é a prioridade. A prioridade é dar vida a essa pessoa de tal maneira que ela se encontre com o nosso Senhor. É proporcionar ao nosso catequizando um encontro com Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Esse é a grande preocupação. E para isso nós precisamos cuidar da qualidade da atenção que vamos dar a essas pessoas, não é? Como fazemos isso? Acolhendo com fraternidade e com solidariedade. Uma grande preocupação minha, desde que eu sou padre, até antes, quando era seminarista, era com a palavra acolhida. Porque em todos os encontros que nós vamos, em todas as formações que nós damos, em todos os lugares, quando você faz a pergunta, qual é a prioridade da igreja? A primeira palavra que aparece é essa aqui, acolhida. E a gente sempre fica perguntando, o que é essa tal acolhida na vida da igreja? O que é isso? Aí a gente vai olhando, né, na nossa vida de igreja, eu padre, olho para mim, a nossa acolhida às vezes é aquele momento no começo da missa, bom dia, aperta a mão, seja bem-vindo. E eu acho que isso aqui é um gesto de cordialidade, mais do que um gesto de acolhida. Depois, a fraternidade. A gente precisa se tratar como irmãos. E como é que é um tratamento de irmãos? A gente sempre precisa perguntar isso, porque não é como é que a gente trata os nossos irmãos em casa. A gente trata os nossos irmãos com sinceridade. A gente trata os nossos irmãos em casa com diálogo. O nosso tratamento entre irmãos, na nossa casa, normalmente é assim. Franco e aberto, não é? Acolhe quando precisa, não é? Aquela coisa do diálogo, do ombro que se empresta. Tudo isso aqui faz parte de uma fraternidade. Então, olha, a acolhida, ela está intimamente ligada à fraternidade. Porque a acolhida, ela sobrepõe aquele encontro na porta da igreja, que é a cordialidade. Essa cordialidade, ela é extremamente importante. Ela tem a ver com a acolhida, mas a acolhida não é só o gesto de estender a mão para cumprimentar e dizer seja bem-vindo. É mais do que isso, não é? Tem a ver com fraternidade, tem a ver com solidariedade. Olha que interessante. Padre, eu pensava que acolher era só dar um abraço, não é? Quando começa o encontro, quando começam os nossos encontros da catequese, chegar, as crianças vêm, me abraçam. Isso aqui é um gesto de acolhida, mas não é só isso. Olha o que diz aqui atrás, não é? Que é uma coisa importante, que a gente precisa a prioridade é a pessoa. Então, se a prioridade é a pessoa, eu tenho que estar atento à vida dessa pessoa. A acolhida tem a ver, por exemplo, quando a criança ela vai mudando o comportamento, quando ele vai se tornando adolescente, ele vai mudando o comportamento, não é? Ele vai passando de fase, e eu preciso olhar isso aqui, ter um olhar atento para essa realidade. Ela vai deixando de ser criança e ela vai se tornando adolescente, ela vai saindo da adolescência, ela vai se tornando adulta, e a gente vai acolhendo essas mudanças na vida da pessoa. Porque necessariamente a gente acompanha os nossos catequizandos, né? E aqui os nossos iniciandos, né? Desde a pré-catequese até o fim. E a gente vai vendo as mudanças dessa pessoa. E a gente precisa estar atento a isso aqui, porque
a uma criança com 7 anos é uma coisa, uma criança com 9 anos é outra coisa, uma criança com 11 anos é outra coisa, e um adolescente a partir dos 11 é outra coisa, e um jovem adolescente com 15 anos é outra coisa. Por isso essa solidariedade, essa acolhida, estar solidário nesses momentos, não apenas na mudança enquanto idade, mas enquanto mentalidade, enquanto consciência, enquanto família. Com relação à comunidade, o seu modo de viver e de se relacionar deve ser um jeito de casa acolhedora, tornando-se cativante e atraente. A comunidade precisa ser isso, cativante e atraente. A grande preocupação nossa no que se refere aos nossos jovens e adolescentes é que às vezes a nossa igreja ela não é tão atraente assim, ela não é tão cativante assim. Isso não estou dizendo que é ruim ou bom, faz parte de uma estrutura, não é? De um jeito de igreja. Mas nós precisamos pegar esse modelo de igreja e torná-lo, sem perder a essência, sem perder a natureza própria da igreja, torná-la atraente, torná-la acolhedora, torná-la cativante. E aqui eu faço uma grande questão, né? Quem é a igreja? A igreja somos todos nós. Se a igreja somos todos nós precisamos ser uma casa acolhedora. Nós precisamos ser uma casa cativante. Nós precisamos ser uma casa atraente. É assim. Atrair, não é? O Papa Francisco insiste que a evangelização ela acontece por atração. E é verdade. A pessoa precisa se sentir atraída, mas eu só me sinto atraído por aquilo que me cativa, por aquilo que me acolhe, por aquilo que me dá gosto. Eu vou me sentir atraído no meu encontro de tal maneira que eu vou sentir saudade dele durante a semana. Padre, como é que eu sinto saudade do meu encontro durante a semana? Como é que eu faço para os meus catequizandos sentirem saudade do meu encontro, do nosso encontro durante a semana? O encontro, vamos pensar no encontro de sábado de manhã às 9 da manhã, por exemplo, que é o normal de quase todos os lugares. Esse encontro, ele precisa ser atraente. Durante a semana, hoje com os mecanismos que nós temos, a gente vai trazendo à mente dessas crianças as coisas que nós fomos plantando lá naquele sábado que já foi atraente. Uma mensagem, um áudio, percebe? E a gente vai fazendo com que essas pessoas vão vá se sentindo atraída, não se esquecendo, não é? Por isso é importante a gente pensar nisso aqui. Para hoje é isso. Para esse encontro é isso. Quem são os nossos interlocutores? Onde eles estão? E esses interlocutores são os sujeitos da ação evangelizadora. E eu sou o agente. O catequizando, o iniciando, ele é o sujeito. Cuidado para a gente não inverter os valores, né? De repente a gente pode pensar que como sou catequista, eu sou o sujeito da ação evangelizadora. Não, não. O sujeito da ação evangelizadora é o nosso catequizando. E nós somos um agente que vamos agir, daí agente, que nós vamos agir na vida desse sujeito. Guardou? Nós somos os agentes que vamos agir na vida desses sujeitos. Deus abençoe. Vamos refletir bastante, né, sobre esse encontro de hoje e pedir que o Senhor nos dê a graça de estarmos onde esses sujeitos estão, que são os nossos interlocutores, e vamos agir na vida de cada um deles. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
faça um bom proveito, se inscreva no nosso canal, ensine para os outros também se inscreverem, compartilhe com todo mundo e vamos viver uma grande mobilização de evangelização. Vamos evangelizar o mundo. Fiquem todos com Nosso Senhor. Maria, Mãe de todos os catequistas, rogai por nós.